O senador Eduardo Girão apresentou um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, devido à prisão do deputado federal Daniel Silveira. E o senador conversa conosco a partir de agora aqui em Os Pingos nos Is. Seja bem-vindo, boa noite, senador, obrigado pela entrevista. Muitíssimo boa noite, é uma honra e uma alegria muito grande, Vitor, estar presente aqui com vocês, com Guilherme Fiuza, com Zé Maria Trindade, a quem eu também muito admiro. Senador, quais as alegações que embasa esse pedido de impeachment? Por que Alexandre de Moraes não deve mais ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, é um pedido de impeachment em conjunto, né, de alguns senadores da República, o senador Lazier Martins, senador Cajuru, senador Stevenson Valentim e nós entramos há 2 semanas atrás com esse pedido de impeachment com muita serenidade, né, sem ser reativo ao que aconteceu imediatamente após a prisão do deputado Daniel Silveira. A gente procurou deixar a poeira sentar, conversamos com um grupo de juristas da coalizão de convergências, que reúne centenas de juristas no Brasil, e fomos nos aprofundar sobre o que aconteceu. E algo muito grave, né? Algo muito grave, porque os excessos e ofensas, isso aí eu repudio, né, o que aconteceu particularmente. Acredito que houve ali algo de uma quebra de decoro parlamentar, mas um erro não justifica um outro erro, né? Inclusive do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, que inverteu aí, através daquele inquérito completamente ilegal, inconstitucional, né? Que é o inquérito das fake news, que é o 4.781 de 2019, onde existe, até a PGR diz que é algo inconstitucional, e o STF é delegado de polícia, investigador de polícia, titular de ação penal, julgador e vítima. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, é uma arbitrariedade que acredito que o processo deveria caminhar numa comissão de ética da Câmara dos Deputados, com relação às ofensas do deputado, assim como também na Justiça Comum, mas jamais através do inquérito desse, que é muito, muito estranho e intimidador aqui na Casa, não apenas na Câmara dos Deputados, mas no Senado Federal também. E antes da pergunta do Fiuza, nós reforçamos aqui que continua no ar o abaixo-assinado, que o Rodrigo Constantino, inclusive, mencionou agora há pouco aqui no programa, o abaixo-assinado que pede, que colhe assinaturas justamente para um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Nesse momento, mais de 1 milhão de pessoas já assinaram esse documento que está no ar na internet. Quem nos assiste, inclusive, vê aí na tela a imagem desse abaixo-assinado. Guilherme Fiuza, a sua pergunta. Senador, nós ouvimos muito, nós conversamos com vários senadores da República e alguns até dizem abertamente que há um constrangimento por parte dos senadores, um receio, né, principalmente da presidência do Senado, de aprovar esse tipo de pedido, porque tem medo de represália, né? O STF poderia agir supostamente em represália contra os proponentes ou contra o presidente da casa, etc. Mas o senhor não acha que, desta forma, fica faltando uma etapa? Por exemplo, o Instituto da CPI, né? É um inquérito, né? Você chega no termo final, a denúncia ao Ministério Público por condenação ou não, né? Então, não falta, senador Girão, esta etapa para que como o senhor mesmo está propondo, nesse tom sereno, equilibrado, uma revisão, uma discussão, um inquérito mesmo sobre um ato supostamente abusivo de um ministro do STF? Olha, inclusive eu assisti a entrevista de vocês com o senador Marcos Duval na semana passada, e é uma realidade, né? Assim, a gente percebe. Eu até tomei a liberdade aqui de desenhar, né? Porque são certas coisas que tem que desenhar. Não sei se dá para ver aqui o símbolo do infinito, o círculo vicioso, né? E a blindagem da corrupção no Brasil, eu não tenho mais dúvida, é meu primeiro mandato, fui inspirado pelas ruas, pela Operação Lava Jato, a estar aqui servindo o Brasil, servindo o povo do Ceará, e o foro privilegiado que já passou pelo Senado Federal há mais de 700 dias
ainda na legislatura passada, está parado na mesa do presidente da Câmara dos Deputados. Esse aqui é a blindagem da impunidade no Brasil, não tenho a menor dúvida. Por quê? Aí vem o símbolo do infinito. Os senadores são julgados pelos ministros do Supremo, né? E todo mundo sabe que existe 1/3 dos parlamentares aqui em Brasília, dos congressistas em Brasília, tem algum problema com a justiça, algum correligionário importante, enfim. E quem julga, ao mesmo tempo, os ministros do Supremo, quem deveria julgar, porque o Senado ele está sendo ainda conivente com isso tudo, não está cumprindo o seu papel, falta de pedido de impeachment não foi, falta de requerimento de abertura de CPI da lava-toga dos tribunais superiores não foram também, nós fizemos dezenas de pedidos de impeachment, só eu assinei 3 requerimentos de CPI da lava-toga, mas ele esbarra justamente nesse ciclo onde nós temos um poder que protege o outro, por causa do famigerado foro privilegiado. No dia que a gente tirar essa trava desse mecanismo, que é uma trava de um mecanismo no Brasil, a história vai ser outra, né? Então, eu acredito que essa libertação, essa redenção é fundamental, porque, olha, nós temos uma crise econômica? Temos. Nós temos uma crise tributária para desenvolver, que vem da econômica, uma crise política? Temos. Mas a mãe de todas as crises que a gente tem no Brasil, eu não tenho a menor dúvida, é a crise ética, a crise moral. Então, é importante a gente debelar essa crise, que aí esse país decola e ninguém segura mais. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Senador Eduardo Girão, prazer falar com o senhor aqui. Eu tenho ouvido, senador de deputados e senadores, de que é preciso, num determinado momento, pelo menos passar pelo plenário do Senado um julgamento de impeachment de um ministro do Supremo. E aí vem o argumento, só depois disso é que os outros ministros do Supremo entenderão a importância do Congresso Nacional e os limites constitucionais e da lei, né? Mas aí tudo para nas mãos do presidente do Senado. Eu sei de arquivos por falta de CPF, o CPF estava lá no pedido. Eu sei de arquivos, por exemplo, de Davi Alcolumbre, arquivando pedidos lá por falta de documentos, e os documentos estavam no pedido de impeachment e assim por diante. Quer dizer, eu não entendo que o presidente do Senado tenha esse poder de não abrir. Ele pode negar, despachar e mandar ao plenário, que é a autoridade máxima do Senado Federal. Não é isso, senador? Eu não tenho a menor dúvida, Zé Maria Trindade, que nós estamos vivendo um momento onde a população brasileira, né, e eu parabenizo o programa de vocês, que não é à toa o sucesso, são as pessoas gostando de política, o brasileiro acompanhando a política. Então, eu sou muito esperançoso e otimista com relação a isso, porque eles começam a cobrar dos seus representantes mais, né? Então, eu percebo claramente que nós temos uma grande arma, um grande instrumento que a natureza não dá saltos e vai ser a partir de eleições, né? Então, a gente precisa saber escolher bem quem trazer aqui para Brasília para nos representar. Então, eu vejo que o presidente Rodrigo Pacheco assumiu agora, tem pouco tempo que ele assumiu, né? O senador Davi Alcolumbre, que foi o presidente, de forma monocrática, né? Não submeteu ao plenário e simplesmente engavetou dezenas de pedidos de impeachment. Pior, né? Ele simplesmente acabou com esses pedidos de impeachment, né? Arquivou esses pedidos de impeachment. E acredito que agora é um novo momento, né? A população brasileira está vendo o que está acontecendo. É importante se ressaltar que o STF é fundamental para a democracia, né? É uma instituição importante, tem a maioria dos seus ministros, eu não tenho dúvida disso, cumpridores dos seus deveres, né? Mas tem alguns com indícios que a gente viu aqui na documentação que chegou, de CPI, de lava-toga, de impeachment, que precisa, pelo menos, ser analisado pelo Senado Federal. Não, a gente não pode cobrar isso da Câmara dos Deputados, a gente não pode cobrar isso do presidente da República. Isso é um papel nosso que a gente não tem feito
nas últimas décadas. E eu acredito que na hora que se abrir um procedimento desse, que se começar a analisar, isso vai ter um efeito pedagógico muito importante para frear um pouco, porque o ativismo judicial é algo assim absurdo que tem acontecido sistematicamente nos últimos anos no país. Você vê a Lava Jato que é um patrimônio imaterial do povo brasileiro correndo sério risco, né? Assim, um efeito demonstração terrível quando você tem jovens de todas as áreas, na política, no magistrado, entrando aí com o sonho de ajudar o seu país. Então, está acontecendo hoje aqui no Brasil o que aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas. O crime está reagindo, né? E eu não digo só no Supremo Tribunal Federal. A gente vê nos 3 poderes da República, a gente está vendo que a Lava Jato está no quebra-cabeça ali para ser desmontado. E a população brasileira precisa reagir com pacifismo, sem violência, nada com violência absolutamente, mas se manifestando. Eu tenho certeza que se não tivéssemos em pandemia, essas ruas aqui na Praça dos Três Poderes estavam completamente abarrotadas de gente, não tenho dúvida, né? Mas é um momento que a gente precisa se resguardar, fazer a nossa parte, mas as redes sociais, por enquanto, ainda estão aí, né? Porque a gente já vê movimentos também de censura nesse sentido. Mas o bem e a paz vão triunfar na nossa nação, não tenho a menor dúvida disso. Agora, senador, caso o presidente do Senado destravasse esse debate, levasse adiante a discussão sobre um eventual pedido de impeachment contra um ministro do Supremo, o senhor acha que isso encontraria ambiente para ser aprovado no Senado? Ou seja, mesmo que o presidente do Senado destravasse a questão, os senadores aprovariam um pedido de impeachment? O que o senhor acha? Olha, eu acho que aí as coisas iam ficar cada vez mais claras, né, Vitor? Assim, eu acho que a partir do momento que haja um destravamento disso, que é um clamor da nação brasileira, né? Não é à toa, eu não tiro a legitimidade do povo de dizer, por algumas decisões esdrúxulas do Supremo, que muda como o vento, né, em muitas situações, que é uma vergonha nacional. Eu não posso tirar esse crescente posicionamento da população que acompanha a política no Brasil. Agora, eu vejo que, a partir do momento que se abre um processo desse, né, seja um impeachment, uma CPI da Lava Toga, eu acho que vai ficar muito claro o que tem acontecido. Eu acho que todo mundo vai ter que colocar a sua digital, né? Então, a população, os formadores de opinião, estão acompanhando tudo, e eu acredito que esse dia vai chegar. Eu espero que o quanto antes, né? Porque, como eu falei, a mãe de todas as crises que nós temos no país é a crise moral, é a crise ética, e essa é prioridade de ser debelada. Muito bem, nós ouvimos aqui o senador Eduardo Girão, esteve conosco em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista mais uma vez, senador. Um bom início de semana por aí, uma boa noite, até uma próxima. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Capaz.